Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de maio de 2014, é uma terça-feira. E nosso verbete é de número 3021. Ele tem 6 páginas, 45 logias e 10 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a oscilação da autolucidez intrafísica e a especialidade é a autolucidologia. E ele foi redigido pelo neoverbetógrafo de hoje, o professor Ricardo Rezende. O Ricardo, ele é graduado em biblioteconomia, nacionalidade brasileira, natural de Uberaba, Minas Gerais, e é voluntário da Conscienciologia desde 99 e docente desde 2006. E para quem não sabe, ele elaborou, juntamente com a duplista dele, a Tatiana Lopes, eles elaboram a maioria das fichas catalográficas dos livros da Conscienciologia. Então, vocês podem ver ali na página 2, página 4, desculpa, em geral, página 4, em geral não, é regra, né? Página 4. Aquela ficha catalográfica tem ali o nome deles e aquela catalogação do livro, né, é feita por eles que são especialistas, né, da área da biblioteconomia. Então, a gente deve muito a eles aí pelas as publicações dos nossos livros. Estão sempre ali presentes, atuando. Sem isso, o livro não tem aquela classificação de ISBN, né, da Biblioteca Nacional. Depois, se você quiser comentar alguma coisa, aí você fica à vontade. Mas hoje ele é o neoverbetógrafo. Então, vamos lá. Um tema, assim, difícil, né? Denso e que, na minha opinião, merece aí a cuidado de todos nós, aí, a atenção para essa busca aí da autolucidez. Agora, então, a oscilação da autolucidez intrafísica é a condição ou estado de instabilidade, inconstância, vacilação e alternância entre níveis de acuidade, perconsciência e apreensão na automanifestação da consciência, homem ou mulher. Na pensenologia holopensene pessoal da autolucidez, o poder de influência da pressão holopensênica dos ambientes intrafísicos, a ausência de rigidez autopensênica, o domínio da autopensenidade. Na fatologia, a alternância entre os níveis de automanifestação da consciência decorrentes das variações periódicas do nível de autolucidez. A perda da autolucidez quanto ao nível exato da própria lucidez. A busca pela estabilidade relativa da autolucidez intrafísica. A autolucidez consciencial permanente. A hiperacuidade progressiva como recurso potencializador da consciência. A meta de obtenção do estado de consciência contínua. Na parafatologia, a oscilação da paralucidez, que é a lucidez extrafísica, a assedialidade interconsciencial, a descoincidência vígio-patológica e os progressos na escala contínua, na escala de consciência contínua. Agora, aqui na argumentologia, a gente destaca aí algumas enumerações, tem uma tabela de confronto de estabilidade relativa da lucidez e a instabilidade da lucidez. E tem aqui as várias listagens, né? Tem uma taxologia com 9 categorias de oscilações na automanifestação da consciência. Depois tem uma listagem de 12 causas da oscilação da autolucidez intrafísica. Tem também uma relação com 12 efeitos da oscilação da autolucidez nas manifestações da consciência. E também tem aqui no item maturescência, mostrando 3 estágios percorridos pela consciência até a conquista da estabilidade relativa da autolucidez. E também na terapeuticologia tem 6 abordagens e ações profiláticas às oscilações da autolucidez. Na remissiologia, nós destacamos a antirretilinearidade consciencial, o apreço pela autolucidez consciencial, nível de autolucidez e temperamento instável. Na frase enfática, a oscilação da autolucidez provoca na consciência
supradotação mental somática, privação do progresso autoevolutivo e postergação da vivência da hiperacuidade contínua na intrafisicalidade. Na questionologia, como encara você a condição da oscilação da autolucidez intrafísica? Já valoriza e aplica ações para a conservação e desenvolvimento da hiperacuidade pessoal? E na bibliografia específica, nós temos, então, 3 fontes. Agora, mega análise aqui do João Paulo. Em breve, a gente vai ler um outro nome aqui nessa mega análise. Desorganização, obnubilação, inatenção, dispersão, indisciplina, invigilância, inconstância, inconsciência, instabilidade, volubilidade, hipoacuidade, descontinuidade, subcerebralidade, insustentabilidade, antirretilinearidade, multidimensionalidade, constanciologia, autolucidologia, intrafisicologia e nosologia. Agora, professor Ricardo, a gente já tem aqui várias perguntas, mas antes eu queria que você contasse para a gente a sua motivação para escrever sobre esse tema hard, né, denso aí, bem complexo, né? Acho que, na nossa opinião em geral, né, bem importante você ter escrito esse verbete, acho que vai ajudar todos nós bastante. Então, vamos lá, por que você pensou em escrever sobre isso? Bom, boa tarde. Primeiro, na época, quando eu conheci a Conscienciologia, um dos primeiros cursos que eu fiz foi o curso Recuperando a Autolucidez, do IPC. E nessa época já me chamou a atenção o tema muito mais até do que projeção ou outros assuntos. E aí eu fiz o curso e me chamou a atenção de que eu vi que aquilo para mim era muito importante, porque eu via no dia a dia como eu lidava com aquilo, a questão da instabilidade, de hora está bem, de hora está mal, e eu via que aquilo me incomodava, e eu via que tinha alguma coisa relacionada à autolucidez, mas eu não entendia ainda na época muito bem. E aí eu via também na minha família, que minha família também tem esses altos e baixos muito intensos, então me chamou a atenção de falar assim, isso aí é muito importante, isso tem muito a ver com saúde, com qualidade de vida. Isso eu quero para mim. Isso parece que eu via muita importância disso. E aí, a partir dessa época, eu comecei a dar atenção para isso no dia a dia, para ver como é que era isso, como é que funcionava. E eu percebi assim que a relação com os autopensenes, as emoções, aquilo tudo influía. Eu fui estudando cada vez mais, porque eu queria ter uma condição íntima positiva, sadia, equilibrada. Eu não queria ficar naqueles altos e baixos. Então, a minha intenção sempre é essa, estudar isso, porque eu quero resolver isso, eu não quero ficar nessa situação. E aí eu vi que a questão do autodomínio, da autolucidez, foi a principal ponto de falar, olha, eu quero ter esse domínio. A autopensenidade eu via que era algo que estava ainda na superfície, era algo a mais que tinha a ver com a lucidez. Então, começou daí. E desde lá, assim, é um assunto que, dentro do meu holopensene pessoal, o tempo todo penso nisso. Tanto no sentido de incômodos, né, como também assim, de querer investigar e achar soluções para resolver o problema. Uma linha aí de autopesquisa sua, né? Importante. Então, vamos lá. Ao verbetógrafo, em Fatologia, na página 20, quinta linha, ela pergunta o que é a ciclotimia. A ciclotimia ela é um transtorno de humor, é mais leve. A gente tem um transtorno bipolar do humor que ele é mais severo. Então, a ciclotimia é mais leve. Então, a pessoa fica entre a alegria e a tristeza, a melancolia, né? Então, ela fica alternando entre o bem-estar e o mal-estar. O bom humor e o mau humor, ela fica alternando. Só que é mais leve, mais brando. É algo mais comum nas pessoas do que o transtorno bipolar. E também ela pergunta na Parafatologia, na página 21, segunda linha. O que é a parapsicolepsia? Parapsicolepsia, quando eu fui fazer parafatologia, eu descobri esse assunto que eu achei importante para o verbete, que ele é um breve lapso de lucidez, que ocorre no momento de coincidência do psicossoma. Então, aquele momento de saída fora do corpo dá aquele lapso de lucidez. Então, claro, para um projetor muitas vezes veterano, uma consciência que já está no nível avançado, ela não vai ter esse lapso. Mas, na média, geralmente, a gente tem esse lapso de lucidez. Então, é esse breve momento de lapso.
E porque essa coisa que você até coloca, né, no final da sua parafatologia, se não me engano. Não, na própria fatologia, né, a meta de obtenção do estado de consciência contínua. Claro que é uma meta assim, para todos nós, né, conseguir fazer a projeção de consciência contínua e não ter isso, né, não ter, como você colocou. Mas a gente sabe que é bem comum, né, a pessoa tem aquela obnubilação e se vê projetada já, mas tendo aquele gap, né. Então, é bem importante estudar isso. E aí, lembrando, né, Ricardo, que tem a psicolepsia pela medicina, né, então, justamente essa questão dos lapsos e que, se eu não me engano, é uma coisa que tende até a pessoa ficar um pouco depressiva. Mas, enfim, essa correlação aí, no caso nosso extrafísico, né, é uma coisa bem importante da gente estudar, né, bem séria. Eu estou vendo a Tatiana aí do seu lado, que você pesquisa bastante, né, a questão da projeção. O que você tem a dizer para a gente sobre isso? Aí já fica o convite para amanhã, né? Que o verbete de amanhã claro. É o projetor Jejuno. Então, nós vamos poder, dele, claro. Nós então, vamos poder amanhã, discutir isso amanhã. Eu sabia que você tinha alguma coisa a falar sobre isso. Okay. Muito bom. Então, amanhã a gente aprofunda, né, esse tema. É engraçado, porque assim, ela estuda a hipocuidade ou lucidez extrafísica, eu estudo a intrafísica, que é então, ficou perfeito. Muito bom. Isso aqui é interação autopesquisística, super bom. Agora, na ciclologia, na página 21, segunda linha, você poderia comentar o grau de lucidofilia mensurado na recusa de elementos redutores da autolucidez no decorrer do ciclo etário humano? Você poderia exemplificar? Sim. Ao longo da vida humana, a gente vai passando por várias situações. E se você já demonstra, desde novo, apreço pela lucidez, você vai evitar alguns elementos que fazem a redução da autolucidez. Então, a gente, quando jovem, drogas, bebidas, ambientes muitas vezes negativos, então você evita várias situações que você sabe que aquilo pode reduzir a sua autolucidez. A questão da alimentação, de você não zelar pelo sono, ter uma alimentação muito errada, né, intoxicante. Então, são vários elementos que, ao longo da vida humana, você pode evitar para poder manter a autolucidez estável, né? Então, é mais nesse sentido. Agora, em terapeuticologia, psicossomaticidade, na página 24, item 5, ela pergunta como vigiar e discernir as próprias emoções contra o emocionalismo negativo. Então, ao longo dessa minha história de estudar a questão da autolucidez e ver que um dos pontos principais da instabilidade da autolucidez é a questão das emoções. De não ter controle das emoções, acabar tendo a relação com a autopensanidade e aquilo gera a instabilidade da autolucidez. Então, eu vejo que essa questão de você observar no dia a dia, a questão da atenção, do cuidado em ver o que você está pensando e sentindo e ficar atento para saber, olha, a hora que eu estou começando a sentir tais emoções, eu vou conter, não é reprimir, é conter. Não vou deixar exaltar e viver aquelas emoções, você vai se conter, porque você sabe que aquilo vai ser patológico, vai te fazer mal. Então, essa questão de vigiar e discernir, você saber olhar, ficar atento e ver a hora que não, as emoções estão indo por um lado que não vai me fazer bem. Já ver que aquilo precisa discernir. Não quero isso. Opta e não quero essa emoção. Vou me controlar, me conter e vou ficar numa situação mais equilibrada. Então, vigiar e discernir é nesse sentido. É de você observar e saber escolher o que você não quer, você quer ou não quer quanto às emoções. Não se deixar levar, né? Pelas próprias emoções. Está a favor do equilíbrio, né? E não a favor do desequilíbrio, alimentar desequilíbrios, né? Agora, professor Ricardo, na página 20, quarta linha, você poderia explicar a perda da autolucidez quanto ao nível exato da própria lucidez? A percepção da perda de lucidez é caminho de bons frutos para que estejamos atentos a uma vigília lúcida? Tá.
Aí ela continua, né? Qual a questão do nível exato da própria lucidez? Então aí eu aprendi ao longo desse tempo de fazer uma técnica de mapeamento da própria lucidez. Então, se eu estou querendo estudar a lucidez, eu tenho que estudar a minha própria lucidez. Então, mesmo quando eu estou num estado patológico, desequilibrado, eu não estou legal, mesmo assim eu tenho que estudar a própria lucidez. Então, eu acabo fazendo um mapeamento. Ao longo do mês, dos dias, do ano, você vai registrando, por exemplo, a questão de autopensenes. Naquele dia, quais autopensenes você estava naquele dia? Daqueles autopensenes, qual era a sua automanifestação? Então, muitas vezes você está com uma autopensenidade patológica, naquele dia você vai ver qual é o seu nível de automanifestação. Você vai estar, por exemplo, mais recluso, com preguiça mental, você vai ver vários efeitos disso. Então, a relação autopensenidade e automanifestação, você registrando esses dois fatores ao longo dos dias, dos meses, do ano, você vai mapeando a hora que você está com nível de lucidez mais baixo, a hora que você está com lucidez mais alto. E aí você vai ver que você acaba conseguindo pontos de referência, você consegue descobrir você consegue descobrir assim, como vou dizer, ao longo do ano você vê, tem os dias que você estava com a lucidez elevada e a lucidez baixa. Aí você vai ver que algumas dessas oscilações chamaram atenção. Teve uma que ficou uma lucidez estava muito positiva, muito elevada, e aquilo era incomum para o seu dia a dia. Então você anotou que aquele ponto, como é que eu vou dizer, que aquilo se torna uma referência do maior nível de lucidez que você já teve na sua vida até hoje, por exemplo. Você também tem a referência de quando você teve um menor nível de lucidez. Então você vê os extremos, vamos dizer. Quando você perde lucidez, pode acontecer, eu já percebi em alguns casos, que às vezes as referências que você tem de qual nível de lucidez você está, você fica sem direção, fica desnorteado. Você não vê que as suas referências que você já tinha, bate, você se sente perdido, vamos dizer assim. Igual um caso, muitas vezes a gente vê em filmes, que nem o Amor Além da Vida, do Robin Williams, quando ele vai resgatar a mulher dele na baratosfera, né? Isso. Ele vê que ele vai perdendo a lucidez ali e ele perde a localização daquele momento, daquilo que ele era antes. Ele perde onde eu estou agora? Ele não sabe mais como é que é a consciência dele, o nível de pensanidade, ele perde aquela referência. Então, você perder a lucidez quanto ao nível exato da própria lucidez. Você perde a referência. Então, é isso que eu estou querendo dizer, não sei se fui claro. É um pouco complicado, mas assim, essa questão da referência. Da mesma forma que a gente tem referências para vários assuntos, você tem uma referência para a lucidez. Então, você perdendo essa referência, você perde o ponto exato da sua lucidez, onde você exatamente está, quanto ao nível de sua lucidez. É nesse sentido. Não, acho que ficou claro. E esse assunto é bem interessante, a gente tem até um verbete, não sei se que é o padrão homeostático de referência. Outro dia a gente comentou sobre ele, sobre uma pergunta feita, que aborda justamente uma parte, né, disso que você está colocando, né, da importância da gente ter esse padrão de referência do melhor nosso, né, para a gente poder galgar e conseguir se manter num nível acima, nivelar por cima, né, e não por baixo, né, que acho que isso é que é o mais sério, né. Agora, antes de entrar aqui na próxima pergunta, você fez uma taxologia aqui dos tipos de oscilação, aqui na página 23. Sim. Quando você comentou que você faz, né, essas anotações, esses registros, esse tipo de oscilação, você aborda isso também? Como é que são essas variáveis do registro que você faz? Acaba assim, que na hora que eu vou anotar os pensamentos, por exemplo, a autopensanidade, acaba que eu anoto lá. Na autopensanidade, porque tem duas anotações, a autopensanidade e a automanifestação que eu coloco. Então, por exemplo, se a autopensanidade, eu estou mais em autoassédio e eu estou com pensamentos patológicos, eu posso, por exemplo, na automanifestação, naquele dia, estar demonstrando vontade débil.
Então, no outro dia que eu estou mais com ortopensinidade, eu vou estar no outro dia com vontade vigorosa. Então, assim, acaba que nas minhas anotações acabam pegando essas oscilações aqui, entende? Porque está dentro da autopensinidade ou dentro da automanifestação. Entendi. Entendeu? Ok, vamos lá. Agora, em fatologia, na página 20, sexta linha, você poderia explicar como podemos aferir o nível de autodomínio da lucidez da consciência? Pela essa investigação que eu faço, esse mapeamento, uma da aferição aquele seu nível de autolucidez, você está sustentando aquele que você já tem. Você está sustentando dia a dia aquela lucidez, você está mantendo, ou você sempre continua naquela condição de instável? De estar naquele nível, depois cai e depois volta de novo. Então, uma da questão da aferição, o domínio, é esse, de você estar conseguindo manter a lucidez que você já tem, e ao longo da vida humana, você vai na autolucidez crescente. Você mantém aquilo que você conquistou e ainda consegue mais um pouco. Você não volta mais para trás, você não tem aquele retorno, né, de cair a lucidez para subir de novo. E esse é um problema que eu vejo da oscilação, que você assim, fica sempre na condição de hipoacuidade. Porque você vai para um ponto, para um nível de lucidez, desce de novo. Vai para o mesmo ponto e desce de novo. Então, você acaba numa média de nível de lucidez, você fica mantendo para a vida inteira. Você não consegue sair daquela condição para uma condição muito maior da hiperacuidade. Então, a questão de sustentar o que você já tem, e aí conseguir ainda aumentar a sua lucidez, e essa que aumentou ainda sustentar também, sempre num degrau, isso eu vejo que é uma das principais aferições de domínio da autolucidez. Agora, na taxologia, na página 23. Item 6. Oscilação orgânica. Você poderia comentar a degradação do corpo humano e a aparição de certas doenças não seriam variáveis independentes da nossa vontade? Como se poderia controlá-las? Aqui a intenção, né, de colocar a oscilação é mostrar assim, na vida intrafísica, dentro do contexto de oscilação da autolucidez intrafísica, quais os tipos de oscilações que a gente sofre na vida intrafísica. E uma delas é essa, hora a gente está na condição de saúde, hora tem uma doença. E muitas vezes, assim, no caso daquela doença que não é simplesmente por falta de zelo, é uma questão natural do organismo que você tem, que está predisposto àquela ter doença, então você fica nessa oscilação. É só uma ampliação da ideia de variáveis de oscilações na vida intrafísica. Uma delas é essa, hora na saúde e hora na doença. Mas aqui no caso, ele falou de controle, né? Você não está necessariamente colocando... no sentido de controle. É mais no sentido de quais tipos de oscilações. Entende? Ela coloca que não seriam variáveis independentes da nossa vontade. Como se poderia controlá-las, né? Então, a minha intenção não é colocar a oscilação orgânica no sentido de que o controle que você tem aqui, é claro, é o zelo, é o cuidado com o sono. Claro. Mas tem aquela situação do corpo físico que está predisposto para alguma doença física que vai acontecer independente do seu cuidado. Agora, a gente pensando na questão das variações, né, das gradações, extrapolando um pouquinho, é claro que dependendo da doença, se for uma mini, às vezes a gente tem mini doenças, né? Um mal-estar, uma dor de cabeça, uma febrinha, uma gripe. Aí eu acho que encaixa bem na sua colocação do verbete em geral, né? Que a gente pode se entregar completamente a uma leve gripe, ficar ali morgado, e, enfim, sem pensar em nada, ou você pode ter aquela atitude mais... vamos dizer assim, proativa, né? De você ter um autocontrole ali, não se deixar levar ali por um mal-estar, né? Porque nesse aí eu acho que entra a questão nesse assunto aí, é uma coisa que eu percebi, assim, que a doença, a mini-doença, ela pode sim trazer oscilação da autolucidez. Nesse aspecto acontece. Também nessas horas a pessoa, a gente fala de autodomínio da autolucidez. Você vê que o domínio da autolucidez são várias, parece uma variável, mas ela contempla várias questões. E uma delas é o domínio somático. Claro. Se você não consegue dominar o próprio som, aquilo vai afetar a sua lucidez, né? Então, na condição da mini-doença, acaba que você, naquela hora, você tem que saber lidar com aquilo para que não ter aquela baixa lucidez e não piorar a situação, né?
Porque eu penso que, não sei o que você pensa, mas aí dentro das suas pesquisas, né, só complementando isso que você está falando, porque dependendo do posicionamento da pessoa, do doente, em relação àquilo que está acontecendo de mal no soma, que, claro, muitas vezes a gente agiu erradamente, causou aquele problema. Outras vezes não, alguma casa entre aspas, né? Mas, enfim, sei lá, você pega um vírus aí, alguma coisa e não foi diretamente fruto, né? Uma causa, sim, sempre tem, mas não foi um fruto da sua vontade ali específica, ou um mau cuidado seu. Mas, dependendo do seu posicionamento, claro que você vai levar aquilo de uma maneira melhor ou pior, né? Eu não sei, eu conheço pessoas que passaram por doenças super sérias e que eu até fiquei muito surpresa que a pessoa conseguiu manter ali um nível de lucidez impressionante, né? Aí tem o caso célebre aí já do professor Valdo, né, do famoso acidente dele, que ele conseguiu sair super bem, superar, mantendo ali firme um padrão de lucidez, apesar de tudo que ele passou, né? É claro que aí entra nessa área, né, Tatiana? Que aí vai para a lucidez extrafísica, né? Mas vamos lá, então. Em relação, Ricardo, à paradoxologia, ela pergunta também: você poderia explicar o paradoxo de a instabilidade da lucidez permanecer até quando se alcança o pico máximo de equilíbrio intraconsciencial? Quando eu estava pesquisando a paradoxologia, eu achei no livro do professor Valdo Vieira, Projeciologia, que ele coloca que a descrição que ele coloca é o seguinte, que mesmo você no nível mais alto de serenidade, você ainda tem a questão da instabilidade, ou da estabilidade relativa. Porque é o seguinte, o que eu entendi dessa situação no caso, é difícil você ver alguma coisa que tenha estabilidade absoluta. Se tem a estabilidade absoluta, acaba não tendo dinamismo, né? Acaba que tem uma situação, como é que é a palavra que você tinha usado? Como é que é a palavra que você tinha usado? Sem uma crise, né, um mínimo de crise, você não tem o desenvolvimento, né? Não, mas não é nesse sentido. Você tinha falado outra palavra. Então, essa questão, por exemplo, da natureza. Você vê que a natureza, de modo geral, ela tem instabilidades. Não há uma estabilidade total, absoluta. Então, quando eu vi essa teoria do professor Valdo, eu achei lógica, porque eu imagino que não acho que é possível que haja essa estabilidade absoluta. Mesmo falando nesse caso aqui, que no mais alto grau de equilíbrio, não haja algum tipo de instabilidade pequena, mas esteja. Esse conceito tem a ver com aquele outro conceito que eu gosto muito, que é o da assimetria da natureza. Isso. Eu acho que tem a ver com isso. Que a coisa não é estática, né? Tem uma assimetria no sentido de que está sempre promovendo uma mudança, mais né? Sim. A questão do outro elemento que vai chegando e aquilo vai mudando. Enfim, é a instabilidade, né? Então, inclusive, aí o professor Valdo complementa nessa teoria que ele vê como um componente indispensável as condições de vida, exigências da evolução e da natureza. Então, é como se fosse algo que está inerte ali, que não tem como... faz parte da natureza, entende? Então, isso eu achei lógico. Eu não tenho vivência sobre isso, mas eu achei bem lógica essa teoria. Agora, professor Ricardo, em sinergismologia, na página 21, primeira linha, você poderia ampliar o sinergismo xenopensenes autopensenes? Sim, aqui o que eu vejo mais é aquela questão na situação onde você está, uma consex acopla com você, e uma consex doentia, e você não está ainda naquela condição de isca inconsciente. E você acaba assimilando, incorporando aqueles pensamentos, sentimentos daquela consex, achando que aquilo é seu, e aquilo causa a instabilidade da lucidez, porque você sai daquela condição homeostática, positiva sua, e vai para aquela condição negativa. Então, há aquela alteração. Então, a xenopensene é um pensene intrusivo, né, invasivo, que ele pode causar esse efeito de haver essa oscilação da autolucidez. Agora,
aqui em Pensenologia, na página 20, primeira linha, ela pergunta: até que ponto o poder de influência da pressão holopensênica dos ambientes intrafísicos nos afetam? Eu teve uma época que eu fiquei estudando muito esse assunto de holopensênis, principalmente no caso de ambientes intrafísicos. E quando eu morava em Minas Gerais, eu estudava muito holopensênis da minha cidade, das cidades que quando eu mudei para Belo Horizonte, estudava também. E eu vi assim que o holopensene, dependendo do ambiente intrafísico, ele pode ter o efeito de redutor da autolucidez. Então, muitas vezes você entra num ambiente que ele é poluído energeticamente. Se você ficando lá um tempo suficiente, não tendo domínio das energias, aquilo pode ter a redução da sua lucidez. Então, você entra lá numa condição positiva, muitas vezes com a lucidez ampliada, e você chega lá e reduz, e você vê essa instabilidade. Então, a pressão holopensênica eu vejo nesse sentido, o principal é efeito como redutor. Porque ela pergunta assim, até que ponto, né, o poder de influência da pressão dos ambientes afeta. Se você não tem lucidez para a sua condição, não fica atento para isso, vai afetar totalmente, dependendo do ambiente ainda, né? O problema é a questão daquela questão da criticidade ou da falta de interesse em observar o que está acontecendo ao seu redor. Você simplesmente fica alienado e se deixa envolver por qualquer coisa que está ali naquela situação. Então você não tem aquele juízo crítico. Então aí se você a pressão holopensênica ela tem um efeito maior nessa casa dessa consciência que ela se deixa levar por aquele tipo de situação, né? A holopensene. Aí, Ricardo, ela continua, ela faz uma outra pergunta: como identificar e vencer uma influência negativa se a pressão vem do lugar onde moramos, casa, bairro ou até mesmo a cidade? Pois é, eu na época que eu morava com a minha família, eu vivia muito isso. Eu via que a minha família tem um padrão bastante emocional e aquilo me afetava bastante e acabava me envolvendo nas tramas familiares. E isso acaba assim, que mesmo que você tenha um relativo domínio das energias, da sua autopensenidade, aquilo acaba afetando, desequilibra. Então, o ideal mesmo é assim, ter uma oportunidade de sair da casa dos pais e ter uma vida própria, para ter um ambiente onde você possa controlar mais. Porque o ambiente de muitas vezes de uma família, você não depende só de você, depende dos outros também. Então, eu vejo que é uma questão, se você precisa ainda estar naquela condição de viver ainda na casa dos pais ou da família, é necessário se adaptar dentro do que é possível, dentro do que você dá conta de fazer ali. Agora, uma coisa que eu acho que pode ajudar é você usar algumas técnicas já bem colocadas, né, pela Conscienciologia. Claro, em primeiro lugar, você buscar mexer com as energias, pelo menos fazer estado vibracional o máximo que você puder. E outra coisa também, usar aquela técnica, por exemplo, da autorreflexão, quer dizer, de você não se deixar envolver sem raciocinar muito sobre aquelas ocorrências, né? Você colocou aí casa, bairro e até mesmo cidade, né? A gente sabe que, pelo que eu estou vendo aqui, você mora numa cidade não tão grande, média e tudo, mas a gente sabe que isso também não significa muita coisa. Tem cidade menor que tem o holopensene muito arraigado, muito forte, e que dependendo do meio que você vive particularmente, tem pressão, tem coerção social muito forte, né? Então você tem que buscar estar lúcido para isso. De que modo, né? Em primeiro lugar, mexendo com as suas energias para você buscar uma, vamos dizer assim, uma condição, vamos dizer assim, de autossustentação, né? De autodefesa energética. E você também buscar a técnica de autorreflexão, de você refletir sobre aquelas coisas, sobre o teu cotidiano. Você pode também fazer aquela técnica do sobrepairamento, né, proposta pelo professor Valdo também, que quando tem algum caso muito complicado, você tentar sobrepairar. Isso significa você sair de um padrão normal ali, comum, médio, por exemplo, de envolvimento mais sério emocional, e conseguir sobrepairar aquela situação. Uma coisa que eu gosto de fazer, não sei o que você acha, Ricardo, eu gosto de, às vezes, quando eu estou numa situação muito
crítica e que está muito difícil, eu tento me colocar numa posição de consciência, claro, amparadora, né? Consciência do bem, para tentar ver uma outra maneira de encarar aquela situação. Eu acho que ajuda demais, porque se você sai daquela, vamos dizer assim, daquela condição mais óbvia ali de envolvimento emocional e às vezes afetivo, e acho que ajuda muito. E isso você pode espalhar, né? Espraiar tanto para o cotidiano na sua casa, na família, no trabalho, no bairro, né? Às vezes o holopensene da cidade é muito forte, às vezes. É engraçado isso, acho que todo mundo passa por isso, né? Às vezes você faz uma viagem, você chega na cidade e você já percebe, assim, meio que todo mundo pensando parecido, os valores são os mesmos, tem coisas assim bem fortes que todo mundo faz. Aí você começa a ver tipo de alimentação, tipo de atividade, o tipo de loja que tem na cidade. Então, isso tudo é muito sério a gente ficar atento, né, Ricardo? O que você pensa? Na época, quando eu morava com a minha família, para mim era bastante difícil lidar com isso, né? De ter uma autopersonalidade rígida, de não ficar nessa estabilidade. E o que eu fazia, que era possível na época para mim, era a questão da auto-reflexão, no caso. Eu tinha meus diários, minhas anotações, para poder refletir sobre as coisas pessoais, como uma forma de expurgo ali, de poder tentar resolver comigo mesmo a situação do que eu estava sentindo e fazer uma terapêutica. E no aspecto assim, de posicionamento íntimo, de questões que eu não queria definitivamente me envolver e que não me faziam bem, eu tentava ter esse posicionamento para não fazer parte. Mas o que eu não dava conta, eu tinha que me adaptar àquilo e aguardar o momento certo de por exemplo, sair de casa e estar numa condição melhor. Mas eu acho que de início, o básico é isso, a questão das energias, o posicionamento íntimo, de você saber até onde você pode ir, mas a outra parte que você não quer ir, que você vai segurar, se conter. Então, é saber lidar dentro do melhor modo possível na situação que você, naquela época, naquele contexto, né? Porque se a gente extrapolar, né, por exemplo, a colocação do seu verbete, que eu acho muito pertinente, considerando aqui a gente estudando a conscienciologia, a maioria sendo intermissivista, já tendo uma visão um pouco mais ampliada, né, da questão dos holopensenes, das energias, de uma outra realidade assim menos patológica que a gente busca, né, vivenciar assim, desse modo. Então, essa tentativa de reduzir essa oscilação, considerando a nossa responsabilidade enquanto intermissivistas, né, ela é muito séria. Então, por exemplo, essa pergunta que ela faz de como identificar e vencer uma influência, se a pressão vem do lugar onde moramos, a maioria, né, exceto quem tem raras exceções de quem tem, por exemplo, a condição de morar num ambiente mais homeostático, a gente sabe que isso é mais raro, é a minoria, né? A maioria mora em ambientes onde você precisa realmente ficar muito atento e estar muito, muito aware, né? Para conseguir manter ali um padrão determinado. E aí a gente pode fazer a comparação que você fez ainda há pouco, né, Ricardo? Daquele filme da chegada numa baratrosfera e como que a lucidez ali, mais rapidamente, você vai perdendo, né? E assim acontece com a gente aqui no intrafísico, né? Então, tem que estar muito atento, né? Então, essa questão de vencer, ela colocou vencer, né? Influência negativa, é uma questão, não sei se vencer, mas a gente conseguir manter a nossa autolucidez de modo que a gente tenha uma autoproteção e consiga interagir, porque eu acho que o nosso desafio é manter a nossa autolucidez, conseguindo interagir e fazer a interlocução, enfim, a assistência que a gente precisa, né? Dar o que a gente tem de melhor, né, para conseguir também melhorar aquele holopensene, né? Bem sério, bem importante essa abordagem dela. Agora, professor Ricardo, em Fatologia, na página 20,
Sexta linha. Você poderia enfatizar a retilinearidade lógica da autolucidez? Aqui eu fiz uma associação em relação à retilinearidade autopensênica, né? Que a instabilidade, ela justamente ela não é a questão de não ser contínua, de ela oscilar, acaba que você, assim, aquele nível de lucidez que você alcançou, que ele acaba refletindo na sua autopensenidade e na sua automanifestação, em vez de ser, por exemplo, em nenhum caso aqui, você está naquela condição de lucidez maior e sua autopensenidade e automanifestação está muito positivo. Então, aí naquela momento, naquela fase, você está desenvolvendo alguns trabalhos, você está produtivo, então você está num contínuo de atividade, produtividade, então a coisa está fluindo. Quando você perde lucidez, você não consegue dar continuidade àquela atividade, você dá uma perda de... você interrompe aquela atividade devido àquela condição que você fica, de autopensênios e tal, você fica desanimado, e aí até você retomar, você teve uma perda ali. Então, a questão da retilinearidade contra a autolucidez é algo pagarecido, que você, ao invés de manter aquela lucidez contínua, com aquele mesmo padrão, você cai, então você tem que ficar retomando onde você parou daquele nível de lucidez para continuar crescendo. Então não há uma retilinearidade nesse sentido da autolucidez. Ela fica sempre entrecortada, entende? Então é nesse sentido que eu quis colocar. Agora, na parafatologia, na página 21, na última linha, você poderia comentar os progressos na escala de consciência contínua? É inevitável, quando eu estava estudando estava fazendo esse estudo, que bate com a questão da consciência contínua. Porque a gente pensa, sai lá do extrafísico, está lá naquela condição de consex, na condição de 100% de lucidez, e você vem para cá, chega ao zero no restringimento, e tem que ficar ao longo da vida intrafísica tentando recuperar o máximo que você pode, e depois novamente chegar no extrafísico, conseguir recuperar o máximo de novo e fazer todo esse processo de novo nas próximas vidas, algo assim que realmente assim faz parte do nível evolutivo que a gente está, mas ao mesmo tempo você vê que a perda, né, acaba sendo um incômodo isso, essa situação de ficar nessa ganho e perda, né? Então a questão da escala de consciência contínua é conseguir chegar ao nível do serenão, que ele está no extrafísico, vem para cá, não tem perda nenhuma de lucidez, já na condição de feto está 100% de lucidez, vive a vida intrafísica inteira com aquele mesmo nível de lucidez que estava no extrafísico e retorna do jeito que estava, 100%. Então, ou seja, não há perda nenhuma. Então, é essa condição, quando eu estava estudando, que é o que a gente busca, né? De não viver mais essa condição de perda de lucidez e ter que recuperar tudo de novo e fazer todo esse processo todas as vidas, né? Então, o principal aspecto disso é manter a lucidez, a gente chamaria de hiperacuidade permanente, né? Ao longo da vida humana e na vida extrafísica, e contínuo isso, sem ter queda. Ótimo. Quer falar? Ricardo, aqui na fatologia, na página 20, na quarta linha, você podia desenvolver a perda da autolucidez quanto ao nível exato da própria lucidez? Sim, o que eu estava dizendo, é que assim, a partir do momento que você começa a observar a sua própria lucidez, você vai registrando assim, pontos de referência. Então, ao longo da vida, você vai vendo assim, que em alguns momentos você teve uma lucidez maior, uma outra lucidez menor, então você cria pontos de referência. Mas, em algumas situações, você fica sem referência, esses pontos de referência. Então, aquele nível de lucidez que você está, você fica numa condição de sensação de estar perdido. É como se estivesse no mar e você só vê água e você não tem nenhum ponto de referência. Seria a mesma sensação, só que no sentido da lucidez. Igual o caso, eu estava citando do filme do Robin Williams, do Amor Lindo da Vida, quando ele está na bratosfera, ele perde a referência do que ele realmente é, a identidade dele. Ele fica naquela condição restringida, sem entender o que está acontecendo obnubilado. Então, esses pontos de referência, a perda do ponto de referência, da localização do seu nível de lucidez. Não sei se fui claro. Ficou. Muito obrigada. Ricardo, em fotologia, na página 20, na quarta linha, o intervalo entre os níveis da autoconsciencialidade. Você poderia comentar um pouco?
É aquela questão, né? Então, você, por exemplo, está no extrafísico e você está consciente de quem você é. Todas as suas retrossomas, as suas vidas anteriores, personalidades, temperamento. E aí você vindo para a vida, você perde esse conhecimento sobre você. Então, houve uma queda quanto à questão do nível de autoconsciencialidade. Então, no caso aqui na vida intrafísica, é você estar aqui. Eu estou sabendo um tanto de informações sobre mim, sobre minha consciência, a partir do momento que eu recuperei algumas informações. Eu perdendo essa lucidez, o momento de perder a lucidez, eu vou estar nesse intervalo de autoconsciencialidade. Aquele intervalo onde não é nem aquele momento que eu estava sabendo mais, e nem é nem aquele momento que eu vou acabar sabendo menos. É aquele intervalo que fica na passagem, né, da quantidade de informação que eu estou tendo. É a queda, entende? Então, não sei se foi claro. Não, foi? Tranquilo. E agora, na última linha da fatologia também, a meta de obtenção do estado da consciência contínua. O que eu estava dizendo, assim, se a partir do momento que a gente vive a condição de oscilação da autolucidez intrafísica, a meta é essa, a gente não perder mais a lucidez, a gente ficar num estado de hiperacuidade permanente. Então, ao longo da vida humana, ficar na condição de hiperacuidade, ir para o extrafísico sem precisar ter lapsos de lucidez, nem na ressoma, nem na dessoma, é você ficar sempre no nível máximo de lucidez, que é o estado de consciência contínua. Agora, mais uma na página 22. Você poderia falar um pouco sobre a exemplologia? Na página 22. Tá. Então, o primeiro caso aqui, eu coloquei de mini oscilação, é o que acontece, é muito comum com todo mundo, que é a questão do autoassédio. Você está em autoassédio hoje e amanhã não está mais. Nessa condição de entrar no autoassédio e sair do autoassédio, houve queda de lucidez. Então, eu vejo como uma mini oscilação. Agora, o caso da Max, eu coloquei o transtorno bipolar do humor, que é a pessoa que ela vive essa condição mais cronificada, mais grave, severa, dessa alternância de estados emocionais ao longo da vida inteira, da vida humana inteira. Então, ela sempre está naquele estado, ou no caso de felicidade, euforia, de repente melancolia, e aquilo ela fica vivendo sem parar, é recorrente. No caso, e ele é de um nível mais grave, severo, né, que afeta mais a vida da pessoa. No caso aqui do autoassédio, ele chega a ser menos, dependendo, no caso aqui do mini assédio, é menos grave, é mais associado, por exemplo, a mini doença, algo assim de menor intensidade. Mais brando, né? Mais brando, né? Não sei se é isso. Ok, valeu, obrigado. Essa exemplologia ilustrou bem, né? Essa diferença, interessante. Na época, quando eu fui fazer a maxi-oscilação, eu estava pensando em outra situação, mas eu cheguei à conclusão que não poderia ser uma maxi-oscilação, poderia ser outra coisa. Qual? Que era a síndrome do Swedenborg. Só que o problema da síndrome do Swedenborg, eu cheguei à conclusão que ele está naquela condição positiva lá, ele tem aquela regressão e fica naquela regressão, ele não volta. Então eu não vi como maxi-oscilação. Teve efeito bem nosográfico. Não, agora você vê que, fazendo correlação aqui com a sua exemplologia, e uma pergunta anterior, mesma condição do transtorno bipolar, né? Mesmo essa condição, a pessoa consegue, a partir da vontade, o Sivaldo coloca muito isso, né? A pessoa consegue, pode superar, né? Então, você vê a questão da importância mesmo, da predisposição consciencial em manter, né, em reduzir a oscilação. Agora, vamos lá. Você quer perguntar? Vamos. Fatologia, quinta linha, você coloca a ciclotimia. Se você pudesse falar um pouquinho sobre... Tá. A ciclotimia é parecido com o transtorno bipolar de humor. É um transtorno também de humor. Você fica entre a alegria e a melancolia, só que ela é mais branda. Então, ela é mais comum, de modo geral, nas pessoas do que é o transtorno bipolar. Então, é semelhante ao transtorno bipolar, só que é mais brando. Tá? Ela é catalogada? Sim, Isso aqui já é ainda mais da psicologia, psiquiatria mesmo. Né? Legal. Obrigada. Tudo bem aí? Agora, professor Ricardo, em pensenologia, na página 20, final da segunda linha. Você poderia aprofundar
alteração da maneira de sentir, pensar e aplicar os pensenes, a retilinearidade autopensênica? Aqui eu acho que ele deve ter tido uma confusão, porque como está faltando ponto e vírgula ali, ó, Sim. ele deve ter juntado tudo aí. Mas são duas coisas diferentes, né? Então, a alteração da maneira de sentir, pensar e aplicar os pensenes, que é justamente um dos sintomas mais claros que eu vejo da oscilação da autolucidez. Pois mas se você botar um A craseado, funciona, né? Funciona? A maneira como você sente, pensa e aplica os pensenes em função relativos à retilinearidade. Mas tudo bem, a gente já corrigiu, é ponto e vírgula. Mas vamos lá, interrompi você. Então, esse sintoma de maneira de sentir, pensar e aplicar os pensenes, que é o principal que eu vejo da oscilação. Então, hoje você está naquela condição de estar pensando positivo, o sentimento está positivo, e aí você aplica aquilo para poder gerar algum resultado. Então, você vai produzir uma GESCOM, você está disponível para o voluntariado e assistir. Então, você fica naquela condição positiva. No próximo dia ou na semana seguinte, você muda totalmente aquela condição. Você que estava positivo ficou muito mais negativo e acontece o oposto, né? Você estava disponível, ficou indisponível. Você estava mais alegre, fica mais triste. Então, ocorre essa inversão. Então, essa questão da autolucidez, eu vejo que esse aspecto aqui é o principal sintoma para a pessoa ter facilidade para identificar quando ela tem essa oscilação. Essa questão da pessoa identificar a qualidade, né, dos sentimentos, por exemplo. Você falou ainda há pouco da questão da pessoa se sentir mal, né? Essa questão do mal-estar com os sentimentos, né? Os sentimentos mais negativos, tudo vai estar influindo diretamente, né? Pode ser causa, pode ser consequência, mas pode ser causa, né? Da redução, de uma oscilação maior de lucidez, não é isso? Não sei se eu entendi o que você perguntou. Você coloca aqui que a alteração da maneira de sentir, pensar e aplicar os pensenes nessa questão da oscilação, né? Então, a minha pergunta é, por exemplo, se a pessoa está com um sentimento muito negativo num dia, ela está com uma condição de muito, muito pesada, muito densa, mais nosográfica, sentindo o pior dos outros ou se sentindo mal. Isso tanto pode ser já uma consequência de uma falta de lucidez, que a pessoa já está com baixa lucidez e começa a ver as coisas tortas, né? Mais tortas ou sob só um ângulo, como isso também já pode ir piorando mais ainda, pode fazer oscilar mais ainda a lucidez, não é isso? Eu não sei se é essa ideia que você quis passar aqui. Não, aqui eu quis mais exemplificar o que seria um sintoma de oscilação da autolucidez, que é a alteração da maneira de pensar, sentir e aplicar os pensenes. Sintoma em si, né? Mais um sintoma, mais nessa intenção. Agora, tem uma pergunta também na parafatologia, na página 21, final da segunda linha. Você poderia discorrer, se possível com exemplos, a respeito da descoincidência visuopatológica? Aqui eu quis colocar mais assim, que também aqui pode ser uma causa da oscilação da autolucidez intrafísica. Então, muitas vezes, aqui é a questão por exemplo, do acoplamento da consex. Por exemplo, a consex está querendo te manipular, te utilizar para atacar uma outra pessoa próxima de você, até no caso que tem um parentesco. Então, muitas vezes, ela acopla com você, produz aquele estado vibracional patológico, e aquela lá gera uma descoincidência e a sua lucidez cai. Então, eu coloquei mais assim como uma questão de parafatologia, ou seja, uma causa extrafísica que pode dar como efeito a questão da oscilação. Então, esse é um exemplo. Mas pode ter no dia a dia, né? Então, muitas vezes, deixa eu ver outro exemplo aqui, medicamento também, né? O uso de medicamentos. Tóxicos em geral, né? Tóxicos em geral. Seria mais nesse sentido. Na exemplologia, página 23, você tem causa, e aí você fala de bagulho. Se você pudesse
desenvolver para a gente esse item aí? Aonde? Qual página? É, página 23, está em causa, item 03, bagulho. Eu quis associar aqui a questão da assimilação, né? Qualquer tipo de assimilação patológica, ela pode provocar oscilação, porque você vai estar ali fazendo aquela assimilação daqueles pensamentos, sentimentos de energia que está relacionado àquele objeto, e aquilo ali pode te causar um certo desequilíbrio. E aí esse desequilíbrio tem essa oscilação. Então, é mais nesse sentido. Entende? Eu chamei a atenção para isso porque eu estava aqui pensando em o item que eu tenho lá em casa e o que fazer com ele, né? E assim, cheguei à conclusão que era um bagulho. Estava pensando. Aí quando eu estava folheando, entrei em contato com esse aqui. Eu achei interessante chamar a atenção. E um outro item que, se você pudesse desenvolver para a gente, é tecnologia. Se você utilizou dessas técnicas, como foi que você chegou a essa primeira? Principalmente, eu achei ela bem interessante. A técnica de check-up da própria lucidez. Tá. Se você chegou a... Assim. As duas primeiras eu uso desde que a técnica de check-up da lucidez e de mapeamento eu uso já para fazer essas pesquisas. A check-up da própria lucidez é um hábito, simplesmente você assim, no dia a dia, se você, primeira postura, ter apreço pela lucidez. Se você tem apreço pela autolucidez, você cria um posicionamento de vigilância. Você não quer que a sua lucidez caia ou reduza. Então, a questão da vigilância no dia a dia, de ficar atento, não é aquela coisa neurótica, perfeccionista, é aquela questão assim, de uma observação mais natural, de estar sempre mudando de ambiente, você foi fazer uma atividade diferente, ver se você sempre está mantendo aquele nível de lucidez que você está. Se você começa a ver, começa a sentir alguma emoção negativa, e daquela emoção você começa a ter pensamentos negativos, daqui começa a te envolver e você vai vendo que sua lucidez vai reduzindo, é saber a hora de, não, peraí, não vou deixar porque eu sei que eu vou perder a lucidez e vai ter efeitos com isso. Então, aqueles trabalhos, por exemplo, naquele dia que você estava desenvolvendo, pode ser que você vai ficar desanimado de fazer, vai perder o foco ali, e muitas vezes, para retornar àquela atividade, você vai ter que sair daquele autoassédio. Então, eu vejo que essa questão da vigilância é sempre saber assim, a hora que está acontecendo e já abortar aquilo, não deixar de dar continuidade. Para você saber que aquele nível de seu é para ser mantido. Então, e aí você pode, inclusive, ter algumas como dizer, variáveis para poder fazer essa aferição assim, do check-up. Então, a questão que eu estava colocando de mapeamento que tem relação a sua autopensenidade. Se ela está muito positiva ou está mais negativa, e dentro dessa autopensenidade, o que você está sentindo? Estou sentindo medo, fobia, covardia, tem vários sentimentos que você pode colocar ali. Você pode colocar isso como vai anotando essas emoções que estão relacionadas a esses pensamentos, e aí deixa ela anotado. Se você reparar que aquilo volta, você já sabe que aquilo é uma referência, que aquilo ali vai gerar a perda de lucidez. Então, aquele tipo de emoção ou de padrão, eu já sei que eu vou ficar esperto porque eu não quero cair naquilo de novo. Então, é sempre olhar a autopensenidade e seu nível de automanifestação. Então, a minha automanifestação. Então, por exemplo, sua autopensenidade está X hoje. Sua automanifestação vai ter o reflexo. Como é que você vai estar se manifestando hoje? Então, vamos dar um exemplo. A sua autopensenidade agora está rígida, está autopensênica, positiva. Você está sentindo coragem, autenticidade, proatividade. Qual que vai ser o reflexo na sua automanifestação? Você vai estar correndo atrás de situações ou atividades para se desenvolver. Então, que nem a condição aqui no caso de defesa de um verbete. Isso aqui eu consegui estar aqui na condição de defender um verbete porque eu consegui manter minha autolucidez ao longo desse período, sustentando a minha vontade, meu apreço por tudo que eu estou desenvolvendo para chegar aqui e bancar isso. Então, eu tive um trabalho comigo dentro de mim para chegar até aqui. Então, é nesse sentido de você ver essas variáveis e começar a ficar esperto. Sei o que reduz e sei o que amplia. Vou sempre a favor do que amplia e evitar o que reduz, e conter, não deixar aquilo manifestar. E aí você acompanhar pela autopensenidade, automanifestação. Sempre ver essa relação. Se a sua automanifestação está estranha, está esquisita, está cheia de medo, fobia,
covardia, é porque sua autopersenidade está afetada e com isso a autolucidez está baixa. É sempre fazer essa relação. Eu, caso, uso para mim e isso funciona. Ricardo, parabéns pelo verbete. Eu não sei se você já respondeu, é na página 22, se você já falou a respeito na sindromologia, a síndrome da indisciplina autopensênica. Tem um pouco a ver com o que você estava falando agora, mas se pudesse aprofundar, inclusive a terapêutica, assim, o que você indicaria para uma pessoa que tem uma espécie de vício nessa indisciplina autopensênica? Tá. A relação que eu fiz da indisciplina pensênica, só para contextualizar, foi porque assim, eu pensei que a questão do foco, né, de você não ter o mega foco, você ter uma manifestação mais dispersiva, você vai viver sempre numa condição mais entrópica. E aquela entropia não vai te deixar ficar estável. Então, a questão da indisciplina pensênica, você está perguntando de... Peraí, isso. Nessa disciplina. É isso, a terapêutica. Eu vejo que uma coisa está funcionando bem para mim, eu não tenho essa síndrome de disciplina autopensênica, mas eu vejo que uma coisa que funciona muito bem, que eu acho que pode encaixar para muita coisa, é o hábito de escrever diariamente. Entendeu? Ou seja, o emprego do mental soma. É porque a disciplina autopensênica tem tendência a ter relação direta com o emocionalismo. Então, se você empregar o mental soma com mais ênfase no dia a dia, estou vendo nos últimos meses isso comigo, a tendência é tudo ficar harmônico, retilíneo, é como se fosse uma ferramenta que te organiza a sua condição intraconsciencial. Eu já tinha feito vários métodos na minha vida para ver se eu conseguia estabilidade, o equilíbrio de modo geral, mas eu vi que o emprego no mental soma até agora está funcionando muito melhor do que eu já usei. Então, assim, você todos os dias ter o hábito de escrever, por exemplo, um ensaio conscienciológico, cada dia escrever um pouco, e ter esse hábito, nem falo da reflexão. Da reflexão eu acho importante a autorreflexão, mas eu acho que ela não tem o mesmo efeito do que a escrita de um ensaio conscienciológico. Eu acho que o hábito da escrita diária, ela tem essa terapêutica muito positiva. Mas eu não posso confirmar se ela teria um efeito total, 100% da indisciplina pensênica. Mas, no caso, de modo geral, quanto à questão de psicossomática, eu acho que ela funciona de modo geral. Sindromologia, você fala também da síndrome da ectopia afetiva. Se você pudesse desenvolver para a gente. Qual página que é mesmo? Tá. Então, aqui é mais a definição da ectopia afetiva, a consciência que foca de modo excêntrico, né, sobre alguma causa, objeto, pessoa, como se ela cria um objeto de adoração, glorificação. Então, ou seja, é uma psicopatologia. Então, aqui, se a pessoa vive nessa condição de ectopia afetiva, além dela ficar na condição de hipoacuidade, dentro daquela hipoacuidade, ela vai estar sempre oscilando dentro daquele nível de hipoacuidade. Ela vai estar sempre muito emocional. Então, aquela hipoacuidade que já existe, ela vai ficar oscilando entre ela. Então, eu vejo essa relação da ectopia afetiva com isso. A pessoa ela não tendo esse equilíbrio, ela não vai ter estabilidade da autolucidez, né? Não sei se é isso que você estava querendo. Tá. Agora, em tecnologia, na página 21, segunda linha, ele pergunta como funcionam as técnicas de conservação da autolucidez crescente até a dessoma. Então, aí dentro, eu acabei separando aqui, que eu coloquei a técnica de check-up da própria lucidez de mapeamento da autolucidez, que são, assim, são técnicas mais específicas que têm relação com essa questão da técnica de conservação. Mas eu coloco assim, a minha forma de ver isso é aquilo que eu tinha falado, de você hoje acompanhar o seu nível de lucidez, ficar sempre atento ao seu nível de lucidez, se possível investigar, registrar, observar, e manter, a primeira prioridade é manter a lucidez que você já tem, não deixar ela ficar oscilando para menos.
Então, você manter. A segunda, a partir do momento que você vai conseguindo maiores níveis de lucidez, manter aquela que você já tem e aquela nova que você alcançou também manter. Então, você vai numa escada, né, de evolução da própria autolucidez, da própria lucidez. Então, eu vejo que essas técnicas de conservação da lucidez vêm disso, né, da vontade, do posicionamento íntimo, também da vigilância, de manter a lucidez que você já tem e não crescendo nesses degraus, sempre estar conservando o que você conquistou, não ficar regredindo. Minha forma de pensar sobre isso seria isso. Agora, a técnica específica sobre o que seria uma técnica de conservação da lucidez, eu uso a do check-up e a do mapeamento, que é uma técnica pessoal. Mas técnica de conservação pode ser inúmeras, né? E aí tem muito a ver, claro, com o nível evolutivo, né? Que a pessoa se encontra, né? A pessoa já é desperta, se a pessoa é tenepsista, isso tudo vai influir muito, né? Porque aí a abordagem muda, né? Por exemplo, no meu caso aqui, a minha abordagem que eu estou usando comigo é mais ainda terapêutica. Né? Agora, quando não tiver mais na condição terapêutica, eu vou voltar a ter que usar outra abordagem que não vai ser tão mais nosográfica, né? Então aí já não sei. Eu fiz essa colocação porque você colocou a palavra conservação da autolucidez crescente. Né? Eu penso que, não sei, mas a partir de um determinado nível isso fica mais uniforme, né? Esse crescimento, né? Vai mais sem tantos percalços, né? Você quer perguntar? Na tua frase enfática você coloca a questão da infradotação mental somática. Você fala um pouco mais sobre isso? Isso é uma coisa, foi um achado para mim, que eu não tinha ainda visto essa palavra infradotação mental somática. Ao longo de toda a minha vida eu percebi assim que eu me sentia inteligente, eu não achava que eu era uma pessoa que não era inteligente, mas eu não conseguia utilizar essa inteligência. Então, na minha particularidade, de modo geral, eu fui medíocre, fui ruim, fraco. E aí eu não entendia qual que era essa questão, eu achava, pode ser só questão emocional, ou se não, desinteresse, várias palavras tentavam explicar o porquê que eu não estava ainda empregando aquela inteligência que eu tinha, aquelas habilidades que eu tinha. E eu fui perceber assim, que uma das minhas hipóteses que eu vejo para explicar todo esse processo meu, é que assim, a oscilação, primeiro, você nasce numa família onde o pessoal valoriza muito as emoções, né? Agora a gente vê em novelas, aquela coisa muito gritaria, briga, aquelas coisas todas. Então aquilo ali já era um ambiente assim que não estimulava a parte racional minha, mais mental somática. E ao mesmo tempo minha família não tem uma família assim que estimula a erudição, a intelectualidade. Então aquilo já influenciava, mas eu via que o fato de, ao longo da vida humana, não conseguir ter domínio das minhas emoções e, consequentemente, oscilar minha lucidez, eu não conseguia estar num nível de manifestação que me desse condições de trabalhar com mental soma. É como se você estivesse não zelando pelo seu corpo físico, você estivesse o tempo todo cuidando mal dele e quisesse utilizá-lo para atividades que nem no caso de escrever um verbete, um livro, fazer algo assim mais mental somático. Você está com aquele soma, vamos dizer assim, doente, está precisando de cuidados, você vai querer forçar a barra e fazer outra coisa que ainda não é o melhor, né? Você precisa primeiro tratar o seu soma. Então, no meu caso, eu precisava tratar as partes das emoções, conseguir mais estabilidade da autolucidez, para que eu tivesse condições intraconscienciais de saber, agora eu consigo empregar o mental soma, utilizar ele. Então eu vejo que foi por etapa nesse sentido. Porque muitas vezes tem casos, não sei o histórico de maior parte das pessoas que nessa situação, mas a pessoa que desde nova já demonstra facilidade para utilizar a intelectualidade, desenvolver a intelectualidade. Meu caso não foi assim, eu vi que um dos grandes fatores foi essa, a questão da oscilação. Então a infradotação mental somática, muitas vezes aqui, eu sei que na minha consciência eu sou muito melhor que aquilo, na questão de capacidade de mental soma, de intelecção, só que eu não estou conseguindo usar aquilo. Eu via que a oscilação da autolucidez, ela sempre me deixava sem condições de usar. Entende? O psicossoma ele atrapalhava demais para eu poder sentar e escrever, ou estudar, ou ler.
Então, a infradotação eu vejo nisso. Se você não consegue uma estabilidade, um equilíbrio dentro de você, como é que você vai conseguir parar, sentar para ler, estudar e fazer algum trabalho intelectual? Entende? Tem mais nesse sentido. Então, eu vejo que a oscilação, ela provoca, ela te mantém nessa situação de infradotação. Porque você sempre vai estar na hipoacuidade. E a hipoacuidade, o que ela te traz? Desânimo, mal-estar, má vontade, preguiça. Como é que você desenvolve? Entende? Então, é isso que eu vi em mim. Posso perguntar? Você enumerou aqui 12 causas de oscilação, aí você colocou na 11 a pressão. Gostaria que você falasse sobre essa pressão arterial. Página 23. Pressão arterial oscilante? É isso? Isso, né? Se tem interferência na... Ah, tá. Não, é porque isso aqui, quando eu estava colocando as causas, eu vi o professor Valdo falando que a pressão arterial oscilante, ela dá oscilação da autolucidez. Ele colocou que a oscilação entre a hipertensão e a hipotensão, ele até colocou que quando ele está numa condição equilibrada da pressão arterial, a capacidade reflexiva e a criatividade dele amplia. E então, quando ele colocou isso, eu achei importante colocar no verbete como uma das causas assim, da oscilação importante, que embora não tenha vivência, vendo pela experiência do professor Valdo, eu achei bem lógico isso. Eu particularmente tenho vivência da queda, né? Pressão baixa, eventualmente. Claro, total. Oscilação é óbvia. Quando a gente está com pressão baixa, perde muito. Fica mais burro, vamos dizer assim. Então tem que cuidar, acho que é um item bem importante. Agora, Ricardo, em neossinapsologia, na página 21, primeira linha, você poderia explanar sobre o desperdício de oportunidade para a aquisição de neossinapses pela lucidez falhada? É isso que eu estava dizendo do meu caso, da infradotação mental somática, que é esse período que eu não estava conseguindo desenvolver ou empregar os atributos do mental soma, eu via que em relação muito direta com a questão da lucidez falhada. Se você está na condição de hipoacuidade, mantém essa condição de hipoacuidade, você se inabilita, você fica numa condição de inépcia para o desenvolvimento da intelectualidade, da parte mais mental somática. Então, no caso aqui, era uma perda de oportunidade para mim. Quer dizer, a hipoacuidade, a oscilação da autolucidez nesse período, eu tive a perda de oportunidade. Eu poderia estar mais novo, desde cedo, conseguindo fazer o que estou fazendo hoje e não consegui. Então, ao mesmo tempo que eu encaro como não teve como ser diferente, pelo menos nessa vida, mas eu consegui recuperar e estou tentando seguir em frente. Então, mas aquela oportunidade, naquele período inicial de vida, eu não consegui. Eu vejo que algumas... eu tive a oportunidade de ter acesso a algumas hipóteses de vidas passadas e eu vi que em alguns casos, tudo indica que eu consegui mais cedo. E nessa vida, a situação não conseguiu ser... O desenvolvimento da erudição, da intelectualidade, não conseguiu ser na idade mais cedo, teve que ser mais agora. Então, essa perda de oportunidade nisso, a lucidez falhada, ela te mantém naquela condição de hipoacuidade e te perde a oportunidade de algo, de coisas, de situações que poderiam desenvolver uma determinada questão e não conseguiu. Às vezes, né, Ricardo, eu acho que isso é comum acontecer, por exemplo, em sala de aula. Acho que acontece com todo mundo, tem impressão. Às vezes você pode estar assistindo alguma coisa, uma aula importante, a pessoa falando uma coisa que seria super relevante e você está com a lucidez mais ou menos, você está com algum outro problema que te oscilou para baixo e você perde totalmente, porque você não está captando tudo, né? E eu acho interessante, essa pesquisa eu gosto de fazer aqui no tertuliário, nas mini-tertúlias. Eu acho interessante observar o nível de oscilação da lucidez mesmo que a gente fica. Eu fico aqui dentro. Tem tertúlias, tem mini-tertúlias, que, claro que tem a ver com o campo, tem a ver com o assunto, né, com o interesse que a gente tem no assunto,
provavelmente com as consciências presentes, mas acho bem interessante. Quantas vezes a gente não se pega, né? Sem conseguir captar aquela ideia e o colega do lado captou melhor do que você. Ou às vezes alguém faz um comentário, fulano falou sobre isso, ou comentou tal assunto e você boiou. Você nem conseguiu pescar o negócio, ou não entendeu a profundidade daquilo. Né? Às vezes você vai mais superficial, enfim, você perde oportunidade aí de aquisição de neossinapses, né? Você não faz aquela conjugação de ideias, não faz aquela apreensão mais efetiva, né, de uma neoideia, por exemplo. Eu até estava relacionado a esse assunto, até coloquei ele na tabela, a palavra desligamento consciencial, que imagina a gente na condição extrafísica, como consciência, 100% de autolucidez, todos os atributos ali conscienciais ativos, e você vem para cá nessa condição restringida e você se torna um protótipo, uma versão muito menor do que você realmente é, né? E aí a sensação que dá é de desligamento consciencial. Você parece que estava lá um botão ligado de funcionamento da sua consciência, vem cá, desligou. E aí você perde oportunidade, você não consegue se desenvolver, até você conseguir se ligar de novo. Isso que eu vejo que é a coisa mais séria quando eu falo de oscilação, sabe? De você de viver na condição de boa acuidade longa, por longos períodos, e de se desligar. Agora, professor Ricardo, em causa, na página 23, sobre o item 3, bagulho. A assimilação de energia entrópica presente em bagulho energético. Aí ela discorre, né? O meu espaço de trabalho atual era o meu ateliê, onde eu exercia minha profissão de artista plástica, a qual deixei em stand-by. Depois de certa faxina, há ainda restos de pincéis, telas e tintas. Isso poderia ser um bagulho energético e contribuir a uma oscilação de lucidez? Tem que analisar, né? Tem que ver a para-percepção da pessoa, né? É difícil analisar assim a distância, mas eu coloco uma hipótese que o bagulho energético, ou seja, a assimilação de uma energia patológica, ela pode sim causar oscilação, mas não é algo assim absoluto. Tem casos que não, tem casos que sim. Mas você tem que avaliar, e eu não sei seria de dizer o caso agora, dela. aqui no caso dela, como ela deixou de stand-by, ao que tudo indica, ela está querendo fazer alguma reciclagem em relação ao trabalho dela, né? Que ela coloca, exercia a profissão, né? Ela exercia. Então, parece que isso vai estar realmente chamando, se configurando enquanto um bagulho, né? Se ela está querendo mudar. Eu, pelo menos, quando eu tentei fazer algumas mudanças pensênicas, enfim, reciclagens, e se a gente ainda está num nível instável e ainda de uma certa imaturidade com aquele assunto, eu acho que é mais sério a gente radicalizar, não é? Eu já tive essas experiências com algumas coisas que eu fazia. Por exemplo, teve uma época que eu já mexi muito com fotografia, por exemplo. E eu era absolutamente viciada, eu adorava, só saía com máquina e até quase virei profissional da fotografia e tal. E em algum momento eu percebi que eu tinha que parar de mexer com aquilo, que eu tinha outras prioridades. E eu parei radicalmente, porque eu precisava parar, eu escondi tudo, eu dei o que eu podia, eu parei de ver as coisas, porque aquilo ainda eu sabia que não era o melhor para mim no meu momento evolutivo, e ver aqueles objetos me remetiam a um holopensene, a um padrão que eu queria mudar. Então, acho que isso é bem importante, que você tinha colocado, né, Ricardo? Acho que cada caso é um caso, mas se a pessoa tem a intenção de mudar, de fazer reciclagem em relação àquela atividade, se ela está vendo aquilo e aquilo está voltando para aquele padrão holopensênico, não deixa de ser um bagulhão, não é isso? Se a pessoa quer mudar e aquilo está toda hora remetendo a uma atividade passada que ela não quer mais, eu acho que funciona assim. O melhor seria você fazer uma faxina aí mais efetiva, ou no mínimo esconder, ou dar para alguém. Enfim. Eu passei por uma experiência bem parecida com a dessa pessoa, né? Logo que eu entrei, sei lá, foi em 2000, 99, sei lá, que eu entrei
no Instituto. Não, 90, né? 1990, bem antigo. Nossa. Eu estava fazendo artes plásticas, né? Eu não era da área, eu ia até fazer uma faculdade, porque era um sonho fazer educação artística, sei lá, uma coisa do passado. E depois, quando eu vi que eu estava repetindo, tipo automimese, improdutiva mesmo, eu peguei todas as minhas telas, minhas tintas e dei um fim total. Eu fiz a radicalização total do negócio. Aí, depois de muitos anos depois, eu pensei assim, bom, foi um ato assim bem radical. Depois eu falei assim, não, beleza, agora se eu quiser um dia, é uma habilidade ou um hobby, alguma coisa, já é diferente, mas já cortou pela raiz o processo. Isso. Porque, inclusive, a questão da evocação das companhias do passado, né? Tanto pela energia do objeto em si, porque às vezes o objeto está limpo energeticamente, não tem nada, não tem problema nenhum, mas é mais a evocação, eu vejo que é mais pela evocação só o fato de você lembrar daquele momento. Aí você começa a evocar todo mundo, a evocar todo o holopensene. As consciências vêm todas e aquilo não vai ajudar, né, Sandra? Acho que não. Excelente o seu exemplo. Ficou bem, né? Agora, quer dizer, sintetizando, ela pergunta se isso poderia ser um bagulho energético e contribuir para uma oscilação de lucidez. Sim, né, Ricardo? Você falou que pode acredito ser. Sim, né? Mas eu não. Que a princípio pode ser, né? E cada caso é um caso, né? Nem sempre vai oscilar a lucidez, mas retomando assim, pegando o caso da professora Sandra, né? Seria, considerando o caso dela, por exemplo, seria, né? Se a pessoa já constatou que aquilo é uma mimese dispensável, né? Agora, então, por isso que é bem importante essa abordagem conscienciológica da autopesquisa, né? E também de não querer radicalizar. Cada caso é um caso. É importante você ter autolucidez para o que você precisa naquele seu momento evolutivo, de modo que isso ajude você a fazer esse cotejo, né? A ter esse discernimento vamos dizer assim, do nível de abordagem, de periculosidade, vamos dizer assim, de determinados objetos ou holopensenes em relação à sua lucidez. Agora, professor Ricardo, na Paradoxologia, página 21, final da segunda linha. Você poderia expandir o paradoxo de a imersão e fixação maior da consciência na dimensão intrafísica acarretar perda de lucidez multidimensional? E, ao mesmo tempo, ter como prioridade evolutiva a recuperação de cões e a autoconscientização multidimensional? Essa aqui também é do professor Valdo, que quando eu vi essa paradoxo eu achei muito positivo para colocar no verbete. É essa condição que a gente precisa, né, para poder se manifestar na vida interfísica, é necessária essa imersão e fixação maior, para que a gente possa viver aqui e resolver, atender as necessidades, pendências, prioridades que a gente precisa viver aqui. Aquela questão de, não é à toa que a gente perde a memória e a lucidez, porque se a gente tivesse com a memória no nosso atual nível evolutivo, integral, a gente não sabia ali talvez ter maturidade para lidar com algumas coisas. E ao mesmo tempo, assim, a questão da prioridade. Se você está vindo intrafísica, a prioridade é a vida intrafísica. E não você ficar naquela condição alienante e você querer viver mais a vida extrafísica do que a vida intrafísica. Então, a imersão e fixação ela é útil, né, evolutivamente, para a gente se desenvolver na vida intrafísica. Mas, ao longo da vida intrafísica, é necessário recuperar parte desse conteúdo para a gente poder ter ferramentas ou informações, recursos, para a gente conseguir aplicar algumas questões na vida intrafísica. Então, esse paradoxo precisa ter essa imersão e fixação, ou seja, essa perda de lucidez, para a gente ter condições de trabalhar aqui na vida intrafísica, por causa dessa questão de maturidade, de alguns aspectos a gente ainda não tem maturidade, e por outro lado, parte das informações nós precisamos recuperar o máximo possível para poder se manifestar melhor na vida intrafísica e fazer o que precisa ser feito. Então eu vejo essa questão. Esse paradoxo é bem sério, né? Agora, Ricardo, a gente tem uma pergunta aqui também, na fobiologia, na página 22.
Você poderia falar sobre a autopesquisofobia? Qual a causa dessa fobia? Sim. A primeira questão que eu vejo é medo, né? É medo de saber, ter acesso a informações que muitas vezes você não vai ter condição de lidar, né? Se você investiga é porque você quer achar alguma coisa, né? Muitas vezes, e a questão da autopesquisa, se você não faz, é porque há receio, né? Dúvida se aquilo vai te fazer bem. Preocupação de saber alguma coisa pode fazer mal. E, na verdade, eu vejo que é o contrário. Quanto mais você investiga, mais você autopesquisa, melhor você fica, porque a sua lucidez aumenta, você tem condições melhor de lidar com aquelas informações. Que é que nem muitas vezes eu penso, né? A hipocuidade, quando se fala a hiperequidade é ruim porque aí a pessoa vai ter muito acesso à informação, ela vai ter muita responsabilidade. Mas a hipocuidade é muito ruim, você fica cheio de medo, de fobias, angústias, as suas abordagens para resolver as questões da vida intrafísica muitas vezes são equivocadas, erradas, então você mais se atrapalha e muito pouco ajuda isso. Então a hiperequidade, a questão da autopesquisa, eu vejo relação de você investigar cada vez mais a sua consciência, de saber ter mais acesso a algumas informações, para que você tenha condições de saber lidar melhor com vários assuntos, várias questões. Então, a autopesquisa é muito importante, esse processo auto-investigativo ou investigativo para a pessoa saber lidar com as coisas. A hiperequidade, ela facilita a vida intrafísica, ela não dificulta, ela não traz problema. A hipocuidade que traz isso. Então, a autopesquisofobia seria isso, é o medo de investigar, de pesquisar, porque muitas vezes é o medo daquela informação não ter, a pessoa não saber lidar, e a questão da responsabilidade que sempre se fala, né? Então, querer manter na zona de conforto, né? Deixa como está, deixa assim mesmo. Agora, Ricardo, por falar... Oi, você queria perguntar? Pois não, pode perguntar. Desculpa. Claro. Sí, Ricardo, aquí en patología, la quinta línea fala de a mudança de posicionamento íntimo. Você, a lo largo de todo o verbete, está fazendo muita importância à la lucidez. Mas, aparentemente, falo por mim, você tem lucidez para decidir fazer uma série de coisas a lo largo de sua vida, não? E parece que você está apto para fazer muitas delas, mas não todas. O que ocorre? Que essas áreas em las que não estamos tendo essa lucidez, o que está ocorrendo para não fazer essa mudança de posicionamento íntimo com respeito a uma área em concreto? Pode ser campo da escrita, pode ser a escrita de um livro, um verbete, que em meu caso é o que mais está sofrendo, não? Não sei se... Você está perguntando mais das causas, né? Se você tem lucidez que precisa fazer, por que você não faz, né? Porque numa amplitude de áreas que todos nós temos, há muitas que você está resolvendo bem. Outras que estão muito mais fracas, que é muito mais difícil conseguir, não? Em meu caso, eu falava um pouco do campo da escrita, o livro, o verbete, não? Está sendo para mim mais difícil a disciplina. Então, como mudar? Você fala aqui de a mudança de posicionamento íntimo, não? Como mudar esse aspecto que eu não estou conseguindo? Entendi. Tá? Isso aqui eu acho bem importante para mim, a questão do posicionamento íntimo. Porque é aquela condição, se você está com hipocuidade, o seu posicionamento íntimo é um. Se você está na hiperequidade, é outro, é totalmente diferente. Então, por exemplo, na hipocuidade, o posicionamento íntimo tende a ser a acomodação, o medo, a fobia, que mais pode dizer? Posicionamento íntimo assim, de apatia, até rebeldia. Então, tende a você assim, a se afastar e não querer se envolver com algumas coisas e quer tirar o corpo fora. Então, aquele posicionamento fica naquela condição. E você acha que você está certo, que aquilo tudo ali faz parte do seu modo de pensar, que é o melhor que você acha que deve pensar. Mas quando você vai para a condição de hiperequidade, quando você tem você recupera a lucidez, você, por exemplo, passa por uma reciclagem, você não
estava querendo melhorar alguns aspectos pessoais, você passa por uma reciclagem, e aí você consegue ver que aquela forma sua de pensar antes era totalmente equivocada. Que o seu posicionamento íntimo, que você tinha certeza que era o melhor, não é tão realmente o melhor. Então, a questão do posicionamento íntimo, eu vejo relação direta com a recuperação de lucidez. O pré-requisito que eu coloco mínimo para a pessoa passar por uma reciclagem intraconsciencial é a saturação. É aquele modo de pensar dela, de viver, que ela está cansada, que aquilo só está trazendo prejuízo, problemas para a vida dela. Ela chegou a um ponto de sentir saturação e aí começa a sentir necessidade de mudar aquilo, mas ainda ainda não fez a mudança. E ela passa aí ela abre portas para uma reciclagem. E da reciclagem, esse posicionamento íntimo, há essa transição de um posicionamento íntimo patológico para um posicionamento positivo. Então, eu vejo que o posicionamento íntimo ele tem relação direta com a recuperação da autolucidez. Mas a primeira questão é, se realmente a pessoa quer realmente mudar o posicionamento íntimo, a primeira questão é tem que estar saturada. Se daquele posicionamento só está trazendo malefício para ela. Se não está saturada, não vai conseguir sair daquele posicionamento íntimo, muito menos conseguir recuperar a lucidez. Ela vai ficar trancada. Não sei se é isso que você estava querendo colocar. Agora, sabe, me ocorreu aqui, você falou de escrita, né, de ter a lucidez que precisa e tal, e acaba que não tem conseguido, pelo que você falou, fazer o que você queria, né? Eu queria sugerir, assim, por exemplo, sempre que você tiver nesses momentos de pico, né, de lucidez sobre esse assunto, procura escrever o máximo que você puder sobre isso. Não sobre o que você quer escrever. Quero escrever um livro sobre, sei lá, casa cor-de-rosa. Não. Você vai escrever sobre a lucidez que você está tendo, da importância de escrever. E escreve o máximo que você conseguir. E aí você arruma uma pasta, arruma um arquivo para você colocar esses escritos. E isso vai servir de senha para você resgatar esse padrão pensênico. Eu acho que isso pode ajudar. Muito bom. Eu faço isso às vezes não com o negócio de escrever em si, mas com outras coisas. Às vezes quando você pega algum insight, e aí eu recorro a esses papéis. Eu acho bem, dá um gás, assim, dá uma âncora, né? Sí, porque en ese caso yo voy a estar averiguando qué está frenando, que no es el tema que estoy haciendo, mas voy a darme cuenta de que alguma cosa está frenando. Se estoy escrevendo... mas aí tá, por exemplo, ele tem uma listagem aqui bem interessante das causas. Eu vi. Que aí você pode analisar, né, Ricardo? Você botou várias causas aqui. Mas tudo bem, isso aqui é uma boa listagem para você fazer a sua autopesquisa. Mas para você chegar num padrão melhor, até para fazer a autopesquisa, se você não estiver conseguindo, tenta usar esses ganchos. Isso pode ajudar, né? Vamos dizer assim, é o anti-bagulho, né? O anti-bagulho, assim. Alguma coisa que vai levar você um pouco para cima, né? Agora, a gente tem aqui... Você poderia comentar a frase enfática? Então, a primeira eu tinha colocado a infradotação mental somática, né, que é a oscilação, o principal problema dela é que mantém você na hipoacuidade, e na condição de hipoacuidade você não consegue empregar num nível maior o mental soma, e afeta a erudição, a intelectualidade, então você fica na condição de inépcia intelectual. E aí a privação do progresso autoevolutivo é que você fica na hipoacuidade, você não evolui, você não avança. Você sempre fica naquela condição, mantém aquela condição que você está, não passa de um estado para outro, você sempre fica num estado parecido ao longo, por exemplo. Se você fica na hipoacuidade, você tem aquele padrão, né, de forma de pensar, de sentir, de agir. Se você não sai da hipoacuidade, aquele forma de pensar, sentir e agir vai ficar ao longo da vida inteira, mano. Então você não vai aproveitar a vida humana atual para se desenvolver. Você vai chegar do jeito mais ou menos que chegou e vai sair do jeito que você esteve. Você não houve muito progresso. E a questão da hipoacuidade contínua, aqui,
se você está sempre na instabilidade da autolucidez, você fica sempre com a lucidez intercortada, falhada. Você não consegue já colocar em prática ações para estar em busca da hiperacuidade contínua. Se você vive sempre a estabilidade da lucidez, você está perdendo a oportunidade de antecipar, de dinamizar a conquista dessa meta da hiperacuidade permanente. Feminologia me chamou a atenção, na feminologia, primeira linha, a borderline. Se você... Sim. A borderline é a personalidade com, a característica principal dessa personalidade é que ela tem baixa autoestima e ela estabilidade reativa de humor, impulsividade. Então, como ela tem baixa autoestima, ela tende a ser reativa e impulsiva. Então, ela lembra o transtorno bipolar de humor, só que pelo que eu vi da borderline, ela tende a ser mais reativa, pelo que eu entendi, mais de confronto, né? E essa questão da impulsividade de tomar ações excêntricas de uma hora para outra, a questão, por exemplo, do consumismo, né? Vai num local, no shopping, e compra sem ter dinheiro para um monte de coisa, e depois volta e arrepende que tomou uma ação impulsiva desproporcional. Então, é mais nesse sentido. Esse termo ele também já estudado pela psicologia? Bem mapeado. Muito legal. Tem livro, tem muita coisa. E ainda na perfilologia, eu estava olhando que o teu público presencial, ele está aqui 100% feminino. Aí, se você observa que se no dia a dia, assim, no cotidiano, se as mulheres são mais lúcidas, ou o porquê desse interesse, assim, se existe alguma diferença entre a lucidez entre homens e mulheres, ginossomas, se tem alguma correlação ou não. Não tinha percebido isso que você falou, não. Está mais feminino? Não, o público presencial, isso me chamou a atenção. Pode não ter nada a ver, mas se tem alguma correlação na tua pesquisa, se você não, assim, identificou não. Porque, inclusive, meu histórico, eu me identifico mais com o temperamento feminino do que masculino, sabe? Então, não sei se tem relação, mas meu histórico, assim, aquele perfil do homem mais seguro, racional, não é o meu histórico, não. Só agora, nos últimos 2 anos, que eu estou conseguindo. Então, não sei, né? Pode ter relação, né? Não sei. E uma última pergunta, assim, a tua questionologia, ela está muito lúcida, está clara, né? Sim. Dá para a gente entender só lendo. Mas se você pudesse comentar também... entendi. Ampliar. Então, aqui, principalmente na segunda pergunta, você está colocando, né? De valorize aplicações, né? Duas. Então, como lida, a questão de, por exemplo, no passado, a minha forma de lidar com oscilação era mais de entrar em autoassédio, né? Um autoassédio atrás do outro, ficava naquela condição, ou seja, não sabia lidar, deixava me levar pela situação, vamos oscilando, e não tinha fim aquilo. Depois, ao longo do tempo, já saturado daquilo, comecei a querer tomar ações terapêuticas, e aí comecei a diminuir as oscilações, então comecei a lidar diferente, querendo resolver aquela situação. Hoje, além da terapêutica, eu quero ampliar a minha lucidez e manter o que eu conquistei. Então, estou saindo um pouco da terapêutica para conquistar algo que é mais assim de... Não sei se estaria fora da terapêutica, estaria dentro do que... assim, mais de uma meta, de uma conquista, não mais de um aspecto tão nosográfico, assim. Então, tem essas formas de lidar, né? As fases, como você vai lidar com o problema. Agora, a questão de ações, porque é o seguinte, se você vive com a oscilação da autolucidez intrafísica, você está sempre alimentando aquilo. Então, você alimenta patopensenes, todas aquelas causas que eu coloquei, você tende a alimentar aquilo. Então, você não está procurando ações nem terapêuticas, nem muito menos para desenvolvimento. Aí, a partir do momento que você já está conseguindo aplicar as terapêuticas, e agora? O que eu faço? Manter a estabilidade relativa da autolucidez, vai acabar por aí. Não é o melhor para mim, eu quero mais. Porque se eu vi que a hipocuidade antes que eu estava me fazia muito mal, me dava muito prejuízo, e agora estou vendo que na condição de estar tentando manter a hiperacuidade, está me dando muito benefícios, eu quero mais.
Então, eu quero mais lucidez para que eu possa, aquela que eu estava dizendo, de ligar minha consciência, sair daquela condição de desligamento e ligar realmente quem eu sou e utilizar o máximo dos meus atributos, potencialidades que eu tenho para fazer meu trabalho. Então, aí vem a questão da necessidade de ações para conservação e desenvolvimento da lucidez para me conquistar isso. Entende? Ricardo, na página 23, na taxologia, você colocou no item 6 a oscilação orgânica, a alternância entre a homeostase, somática e doença. Sim. Mas tem um item que eu considero também uma oscilação orgânica, que não chega a ser uma doença, mas é uma oscilação orgânica da mulher, por exemplo, já hormonal? que ela tocou, é hormonal. É. Eu queria sugerir se você pudesse incluir. Eu ia incluir nas causas. Ah, isso. Só que lá na parte das causas. Mas eu fiquei pensando, assim, eu não tenho experiência nisso. Tudo indica que tem. Então, já que eu tenho, eu posso te dar uma sugestão? Porque, assim, ele se torna uma doença se a mulher não souber lidar com essa oscilação. Sim. Aí sim, porque aí pode dar problema psicológico, de todos os níveis. Mas ela tem, naturalmente, uma oscilação mensal. Entendi. Né, desde a menarca até a menopausa, ela vai ter que conviver com essa oscilação a vida toda. E isso diminui realmente, oscila a lucidez. É muito nítido, né? A gente vê a oscilação de lucidez nesses períodos onde os hormônios, né, vamos dizer, falam mais alto do que a própria pessoa. Já tinha ouvido falar disso, né? O pessoal até fala da TPM, né? Só que eu fiquei na dúvida, isso aqui eu fiquei na dúvida de colocar como hipótese, né? Porque eu não tinha como confirmar isso. Sim, né? sim. Aí eu fiquei... Você faz uma pesquisa em casa. Inclusive a Tatiana, ela não tem esses quadros, tem, né? E eu fiquei assim, como é que nem ela tem experiência para falar, então como é que faz? Mas eu concordo, sim, é uma hipótese, é uma hipótese. Tá certo, então. Agora, Ricardo, na tabelologia, página 23, item 3, você poderia fazer um cotejo entre o emprego do cérebro encefálico e o emprego do subcérebro abdominal? Então, aí, se você vive a condição da oscilação da autolucidez, você tende a ficar na hipoacuidade. Ficando na hipoacuidade, a gente fica em qual condição? Na condição de bicho. A gente tende a manifestar mais a parte instintiva, emocional, subcerebral. Então, a gente usa menos o cérebro, o paracérebro, e mais fica focado mais no soma, né? Nas manifestações mais somáticas. Então, aí eu percebo que a estabilidade da lucidez, ela tende a você empregar mais o subcérebro. Então, o porão consciencial, as emoções, os instintos, a parte dos desejos, interesses mais... os seus interesses, as ambições ficam mais humanas, então você fica mais focado na vida intrafísica. E o outro não, você tende a querer mais utilizar o cérebro, paracérebro, expansão. Então eu vejo essa relação. Muito bem. Agora, em causas, na página 23 também, você poderia aprofundar o item 4, desgaste, o item 9, escagem, e o item 12, xenofrenia? Tá, então o 4, desgaste, é aquilo que se vê, né? Se você está naquela condição de cansaço físico, né, aquilo vai afetar a sua cognição, a sua forma de pensar, raciocinar, e acaba afetando a sua lucidez. No caso, esse é bem óbvio, né? Qual que era o outro? 9? Escagem, o 9. Então, escagem é aquela condição. Se você ainda não consegue dominar a condição da escase inconsciente, você ainda está naquela condição de escagem inconsciente, você ainda se submete a estar acoplado com consciências doentias, que tem um padrão de pensamentos patológicos, e você acaba assimilando aquilo e causando a oscilação da autolucidez. Já na escagem consciente, você estando lúcido do processo que acontece ali, você vai poder segurar a onda e segurar a barra e não deixar entrar no holopensene que está da consciência. O outro é o 12. E o 12, xenofrenia, que a gente está colocando aqui esses estados aqui, o devaneio, sem possessão ou possessão e heterohipnose. Tudo que é um estado alterado de consciência tende a causar uma oscilação da autolucidez. Essa é a relação que eu fiz. Quer perguntar, Maria Luísa? Página... Nossa, mudei aqui. Na página 21, polinomiologia. A conservação do desenvolvimento da autolucidez
pelo polinômio autovigilância, auto na anamnese, autoajuste e autossustentação. Isso. Então é aquilo que eu estava falando, assim, para você trabalhar com a autolucidez, para dominar a autolucidez, o primeiro passo é a vigilância. É você ter atenção no dia a dia, ter apreço pela lucidez no suficiente para você querer ter atenção, ter vigilância. E não simplesmente ignorar. Amanhã eu vou estar de um jeito, depois da manhã eu vou estar do outro, e tanto faz. É não ignorar, você não tem indiferença, é indiferentismo, é dar importância. Então, primeiro a vigilância. A partir da vigilância, você vai ver que você vai virar um observador clínico, vamos dizer. Você vai observar quando você está reduzindo a lucidez, quais sintomas que está, quando você amplia a lucidez, também tem os sintomas, você vai então ter essa visão, essa observação mais clínica, de autoavaliação. E dessa autoavaliação vai te dar condições de discernir e fazer o autoajuste. Se eu estou vendo que está indo por um lado que não era para ir, então vou já começar a dar o comando pela vontade, através de condutas, ações, para que aquilo não vá para aquele caminho. E eu mantenha a minha lucidez. Aí você tem como efeito a autossustentação. Entende? Pessoal, nosso tempo está esgotado. Eu agradeço muito a participação de vocês todos, tertulianos, teletertulianos. Ao professor Ricardo, aguardamos aí os próximos verbetes, tá certo? E vamos então aos nossos anúncios tarísticos. Obrigada. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Mercedes, com seminário de pesquisas consciencioterápicas da OIC. Boa tarde a todos, tertulianos y teletertulianos. En nombre de la OIC, convido a todos vocês ao Seminário de Pesquisas Consciencioterápicas, cuya temática es higiene consciencial, que será celebrado el sábado 17 de mayo, das 19 horas às 21. Entre os asuntos que van a ser debatidos está el padrón homeostático de referencia, la imperturbabilidade consciencial, técnicas cognitivas aplicadas à ortopensenidade, profilaxia dos autoassédios. Os pesquisadores convidados são o professor Eduardo Martins e o professor Rui Bueno. É uma atividade gratuita. Então, esperamos a todos vocês podem ir diretamente ao campus ou chamar e fazer a inscrição ao telefone 45 30 25 14 04. Esperamos todos vocês. Para amanhã, teremos o verbete Projetor Jejuno, especialidade Projeciologia, com a verbetógrafa Tatiana Mota. Obrigado e boa tarde a todos.